Quinto item da pauta, processo número 00058, 526202/2017-78. Assunto: edição de decisões que declaram coordenados os aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Belém, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Vitória, Maceió e Foz do Iguaçu. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor-presidente, a leitura do relatório do diretor Hélio Paes de Barros Júnior. Obrigado, senhores. Só esclarecendo, passo a ler o relatório em razão de férias do diretor Hélio Paes de Barros. Em 9 de agosto de 2017, foi editada a Resolução 440 de 2017, que estabeleceu as normas para o processo de registro dos serviços de transporte aéreo público e que entrarão em vigor em março de 2018. Em decorrência, a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAIS, elaborou um plano de transição das atuais regras para o registro de serviços de transporte aéreo, aplicadas desde abril de 2000, para as novas regras a vigorarem a partir de março de 2018. Nesse plano de transição, foi observada a condição operacional de aeroportos com números de operações igual ou superior a 15 mil movimentos registrados no ano de 2016, no que diz respeito ao conjunto de medidas administrativas necessárias para o operador aeroportuário estabelecer prazos, métricas e metodologia de alocação dos serviços solicitados para si e para outrem, exigência de cumprimento de regularidade e sistema de publicidade de documentos administrativos e voos alocados, estabelecidos pela Resolução 440 de 2017. É mandatório que o operador aeroportuário tenha que publicar e manter atualizada a lista de serviços alocados e a capacidade disponível para alocação de serviço, nos termos do artigo 9º da Resolução 440. Em consequência, e para o cumprimento dessa exigência, essas administrações aeroportuárias terão que promover adequações nos processos e ferramentas operacionais existentes, bem como treinar as equipes para a execução dessas atividades. Reporta a Gerência de Operações de Serviços Aéreos, GOP, da SAIS, na nota técnica número 14, que, consultadas as administrações dos aeroportos enquadrados nessa situação, verificou-se que alguns dos operadores desses aeroportos necessitarão de tempo para aquisição ou desenvolvimento de sistemas a fim de atingirem a condição operacional necessária ao cumprimento dessas obrigações normativas. No caso dos aeroportos recém-concedidos à administração privada, tais como Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, a Infraero foi consultada e foram realizadas reuniões de alinhamento com representantes das concessionárias. Diante da situação exposta, a SAIS/GOP incluiu neste plano de transição a aplicação do procedimento de alocação de horários de chegada e partidas em aeroportos coordenados, regulamentado pela Resolução 338, para auxiliar a implantação das novas regras para o registro dos serviços de transporte aéreo nesses aeroportos. Considerada a premissa legal da gradativa substituição dos regulamentos, normas e demais regras legadas, bem como o interesse público pertinente à implantação da nova regulamentação, a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAIS, propõe à diretoria da ANAC a coordenação, por tempo determinado de 2 temporadas, verão 2018 e inverno 2018, nos termos da Resolução 338 de 28 de julho de 2014, para os seguintes aeroportos: Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Belém, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Vitória, Maceió e Foz do Iguaçu. Segue-se a nota técnica 14, o formulário para a proposição de ato normativo e documento da Infraero com a concordância para a coordenação desses aeroportos. Por fim, a área técnica encaminha para a decisão da diretoria 13 minutas de atos normativos que declaram a coordenação de cada um dos aeroportos citados. Logo após, em sessão pública de sorteio realizada em 6/9, a relatoria do processo foi designada para a diretoria do diretor Paes de Barros. Esse é o relatório, senhores. Alguma colocação? Nada? Nada? Passa ao voto. Diante da competência atribuída à agência, foi editada a Resolução número 414 de 2017, que estabelece as regras para o processo de registro
dos serviços de transporte aéreo, com o objetivo de modernizar e desburocratizar a regulação do tema, possibilitando que as partes interessadas do sistema interajam de forma mais livre e flexível, com a meta final de aumentar a eficiência das empresas ao oferecer serviços ao público em geral. Embora essa resolução esteja publicada, as novas regras para o processo de registro dos serviços de transporte aéreo somente entrarão em vigor a partir do dia 25 de março de 2018, considerando que as modificações ensejam o grande planejamento de todos os agentes envolvidos nas mudanças propostas. A regulamentação da autorização de voo comercial, ainda vigente, tem como característica a imposição de uma série de controles prévios à operação do serviço aéreo no Brasil. Ainda que essas regras não façam mais sentido à realidade atual da aviação civil, a figura do OTRAN ainda está bastante presente nos processos dos regulados, empresas aéreas e operadores aeroportuários. Desse modo, para esses regulados serão necessárias adequações nos processos e ferramentas operacionais existentes, bem como planos de capacitação das equipes para a execução dessas atividades. Ressalta-se que, a partir da vigência desta nova resolução, estará em vigor o dever normativo do operador aeroportuário publicar e manter atualizada a lista dos serviços alocados, assim como a capacidade disponível para alocação de serviços, nos termos do artigo 9º da Resolução 440. Consultadas as administrações dos aeroportos enquadrados nessa situação, foi verificada a necessidade de que estes tenham prazo maior de adaptação à condição operacional necessária ao cumprimento dessas obrigações normativas. Para o caso dos aeroportos recém-concedidos à administração privada, aqui já mencionado, vale redizer que a Infraero foi consultada e demonstrou estar de acordo com a coordenação por meio do ofício 2718. O procedimento de alocação de slot é aplicado quando há declaração de aeroporto coordenado, o que é feito por meio da decisão da diretoria da agência, nos termos e circunstâncias estabelecidos no artigo 6º da Resolução 338. Além disso, a declaração do aeroporto coordenado poderá ser motivada pela ANAC ou mediante solicitação fundamentada nos termos do artigo 7º do mesmo dispositivo normativo. No processo de coordenação estabelecido pela Resolução 338 para a alocação de operação dos slots, serão estabelecidos dois períodos chamados temporadas, por serem referenciados às estações do ano, verão e inverno no hemisfério norte, segundo padronização internacional. Essas temporadas possuem um cronograma bem definido, formado por diversas etapas e fases, que se iniciam com a publicação do calendário de atividades, documento que contém todas as ações e prazos previstos para cada temporada. Em relação ao período de duração da coordenação, a área propõe que seja de 2 temporadas consecutivas, verão 2018 e inverno de 2018. A GOP-SAIS esclareceu, conforme resposta a esta diretoria, presidência, e-mail 10.71011, que o planejamento para a execução de uma temporada se inicia com bastante antecedência. No caso da segunda temporada a ser coordenada, a de inverno de 2018, os preparativos se iniciam em março de 2018. Portanto, as administrações aeroportuárias precisariam estar com procedimentos completamente operacionais até esta data, o que, em consulta aos aeroportos, se verificou não ser tempo hábil. A área ressalta que os administradores podem manifestar o interesse de assumir o processo antes mesmo do término das 2 temporadas. Não haverá necessidade de apuração dos índices de regularidade e pontualidade no uso dos slots alocados, para fins de concessão de possíveis direitos históricos em temporadas equivalentes futuras. Não obstante, a área técnica esclarece que as operações serão observadas em todo o período de coordenação, estando sujeitas às penalidades quando incorrerem em infrações previstas na Resolução 338 de 2014. Durante esse período de coordenação, será também observado o nível de saturação e de acesso à infraestrutura aeroportuária e monitorada a utilização dos slots alocados em cada temporada. Por fim, informa a nota técnica que tanto a base de slots vigente
quanto à disponibilidade de capacidade aeroportuária se encontrarão acessíveis ao público no sítio eletrônico da coordenação de slots da ANAC, atendendo-se ao requisito da publicação e da manutenção atualizada da lista de serviços alocados e da capacidade disponível para alocação de serviços nesses aeroportos. Assim, considerando o plano de transição das atuais regras para as novas regras de registro de serviços de transporte aéreo, que passarão a vigorar a partir de 25 de março de 2018, considerando as manifestações dos administradores dos aeroportos que serão coordenados com a aprovação da presente proposta, considerando o procedimento de alocação de horários de chegada e partida em aeroportos coordenados previsto na Resolução 338, considerando também a competência da diretoria colegiada em declarar a coordenação de aeroportos para atendimento do interesse público, conforme previsto no inciso 5 do artigo 6º da Resolução 338, considerando a atual condição operacional dos aeroportos com capacidade processada igual ou superior a 15.000 operações e, por fim, considerando que a gerência técnica de coordenação de slots dispõe de servidores, processos e recursos necessários às atividades de publicação e manutenção atualizada da lista de serviços alocados e de capacidade disponível para alocação de serviços nesses aeroportos, conforme declarado no processo, voto favoravelmente à aprovação de decisão que declara coordenados os aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Belém, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Vitória, Maceió e Foz do Iguaçu por 2 temporadas, conforme o calendário de atividades a ser estabelecido em portaria da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho, relator. Diretor Finalon. Acompanho. Diretor Bezerra. Também com o relator. Aprovado.